nós vamos ler o versículo 52. Lucas capítulo 2, verso número 52. Achou aí na Bíblia? Lucas 2, verso 52. A Bíblia diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém. Pai, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez, com o privilégio de ter a Tua palavra diante de nós, poder ler, poder entender e principalmente praticar aquilo que o Senhor quer nos ensinar mais uma vez essa manhã. Seja manhã de aprendizado, Pai, e de submissão à Tua palavra. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, suprindo as necessidades espirituais, porque Tua palavra é o verdadeiro alimento. É a verdade que liberta do erro, do engano, e que tudo isso aconteça na Tua presença essa manhã. Para isso também entrego a minha vida ao Senhor, pedindo Tua graça, Tua misericórdia, clamando pela unção do Espírito Santo, Deus, pedindo que o Senhor use a minha vida para ministrar a Tua palavra e ela chegue aos nossos ouvidos, quebrando todas as barreiras de entendimento, para que possamos ouvir a Tua voz nesse lugar, que é o que mais nos interessa agora. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, esse pequeno texto do Evangelho de Lucas fala de algo que aconteceu com Jesus na sua infância, né? O texto aqui está falando da infância de Jesus, de um período de crescimento, e chegando ao final do capítulo 2, o evangelista diz que Jesus crescia, e crescia aqui em 3 dimensões. Ele crescia em sabedoria, ele crescia na sua altura, é um menino, está crescendo, né? A gente espera que haja um crescimento, né? A falta de um crescimento é considerada um sinal de alerta pelos pais. Então Jesus também crescia na sua estatura e ele crescia também em graça. E tanto isso acontecia diante de Deus, como também diante dos homens. E a reflexão que eu quero fazer contigo essa manhã é a respeito de crescimento. Nessas dimensões e talvez em mais algumas delas. Eu acredito que todos nós precisamos crescer, em diversos sentidos. Talvez alguns de nós já tenham chegado à fase adulta e não vamos mais crescer em estatura. Você que é baixinho vai ficar do seu jeito mesmo, não tem jeito não, irmão. Já chegou nessa fase, você não vai crescer mais. A sua estatura vai parar, ela tende a se estabilizar. Mas há outras áreas onde nós precisamos crescer. Nós temos que amadurecer, nós temos que nos firmar, nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de crescer na graça, como aconteceu com Jesus. Então nós não podemos ser crianças a vida toda. A infância é uma fase da vida que é muito boa, não é? Você tem saudade da sua infância? Alguns podem dizer, eu não, pastor, eu sofri demais. Pode acontecer. Mas outros talvez digam, poxa, eu sinto falta. Até mesmo com o sofrimento, até mesmo com as dificuldades. Porque a gente não tinha responsabilidade. Quando você era pequeno, você se preocupava com o governo do país? Você tinha preocupação com o salário no final do mês? Nada disso, né? Então a gente não tinha essa preocupação. Mas não podemos ser crianças a vida toda. Porque se a gente quiser ser criança a vida toda, nós estaremos aí numa doença chamada síndrome de Peter Pan, né? Aquele que não quer crescer. E o pior de tudo é que a gente vê hoje um monte de adulto igualzinho Peter Pan, querendo ainda ser criança, né? Não crescendo, não amadurecendo, achando que é normal ser criança. Uma coisa é ser brincalhão, né? Outra coisa é ser irresponsável. Então a gente precisa crescer porque não podemos ficar nessa fase toda a nossa vida. Isso tem que passar, isso tem que ser transposto. É natural que isso aconteça. E nesses termos, alguns versículos bíblicos que eu separei para você, mostram que Deus deseja o nosso crescimento.
em vários aspectos, e aqui digo não na estatura propriamente dita, mas leia comigo Efésios capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 15, está escrito assim: mas seguindo a verdade em amor, façamos o quê? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então veja, há um projeto de Deus para o nosso crescimento. Que a gente viva seguindo a verdade em amor e assim a gente cresça em todas as áreas. Veja, ele fala um crescimento em tudo. Em todas as áreas é esperado um crescimento. Veja, ainda no capítulo 4, no versículo 13, 2 versículos anteriores, diz assim o apóstolo Paulo: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Jesus crescia em conhecimento. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ele aqui fala de uma estatura, mas não é chegar na altura de Cristo, como uma estatura física, mas uma plenitude de estatura espiritual. Qual é o seu nível de estatura? Até quanto você cresceu em graça? Até quanto você cresceu em conhecimento? Como é que está o nosso nível? E segundo Paulo nos diz, a vontade de Deus é que todos, você percebeu isso no verso 13? Até que todos. Ou seja, não é vontade de Deus que uns cresçam e outros fiquem pequenos. Que uns se desenvolvam e outros fiquem fracos. Que uns conheçam e outros desconheçam. A vontade de Deus é que todos possamos experimentar esse crescimento. Como ele diz, então a gente chegue à unidade da fé e do pleno conhecimento e uma perfeita varonilidade. E aí ele chama essa perfeita varonilidade da medida da estatura da plenitude de Cristo. A plenitude de Cristo na nossa vida como sendo a medida, a altura que eu desejo alcançar. Até quando eu quero crescer? Eu quero crescer até a plenitude de Cristo. Esse é o top. Esse é o top do nosso crescimento. Eu não quero passar disso, mas também não quero ficar aquém. Eu preciso crescer até essa estatura. Então esse é o plano de Deus e o alvo de Deus para nós. Ainda o apóstolo Paulo falando na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 13, ele diz assim no verso 11. Presta atenção, é muito importante. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino, pensava como menino. Algo errado nisso? É estranho você ver um menino falando como homem, sentindo como homem, né? Pensando como homem, não. O normal é que o menino tenha todos esses sentimentos, todas essas atitudes de menino. Mas ele diz, quando cheguei a ser homem, aí eu fiz uma coisa. Eu desisti das coisas próprias de menino. Mas você percebe como Paulo coloca isso aqui como uma atitude? Deveria ser algo natural. Não é natural? Cresci, vou amadurecendo, vou desenvolvendo meu pensamento, meu intelecto. Seria natural que ao chegar à fase adulta, eu não fosse mais um menino. Mas pelo que Paulo diz, parece que não é tão natural assim. Parece que é preciso uma atitude da nossa parte. Porque há uma tendência da gente querer se conformar e continuar sendo criança. Da gente querer continuar adulto, burro velho, pensando como menino, sentindo como menino, agindo como menino. E aí Paulo diz assim, eu desisti. Veja, implicada aí uma decisão pessoal. Desisto de ser menino, porque se eu não desistir, eu continuo sendo. E hoje muita gente está aí, burro velho, que não desistiu ainda de ser criança, e acha até bonito. Mas não é bonito, não é normal. A gente ter algumas atitudes, algumas brincadeiras, até aí tudo bem, mas você ser na essência como uma criança, isso não é bom, porque você agora é adulto. Então há que se ter uma atitude de desistência. Eu desisto de ser essa criança imatura. E aí eu assumo a posição, a responsabilidade de homem, eu vou tirar o termo, vou botar adulto, porque se aplica tanto a homem quanto a mulher. Então eu vou desistir dessa infantilidade. Então veja, o que a Bíblia diz é que eu preciso também assumir uma nova postura.
E essa decisão é pessoal. Eu desisto, como Paulo desistiu, de continuar sendo uma criança. E de que maneira, de forma prática, podemos ilustrar, se encontra a nossa infantilidade? De diversas formas, irmãos. Quem dera, todos nós, como disse Paulo, chegássemos à estatura da plenitude de Cristo. Quanta infantilidade não seria superada e quanto problema que essa infantilidade traz. Veja, numa criança, a infantilidade não traz problema nenhum. Você não se aborrece com uma criança porque ela está sendo infantil. Você se aborrece porque ela está agindo como uma criança? Você se aborrece porque ela está agindo como uma criança. É meio difícil de entender o raciocínio. Agora, se um adulto está agindo como criança, isso te aborrece? Ah, para mim dá uma raiva danada. Não te aborrece? Não te dá uma... Um adulto agindo com uma criança? Ah, não dá para entender uma coisa dessa. Então, não é normal. E quando há essa infantilidade, ela se manifesta. Sabe aonde? Nos nossos relacionamentos, nas nossas maneiras de agir uns com os outros, né? Na maneira de pensar. Lembra que Paulo disse? Eu desisti de pensar. Quando eu era pequeno, pensava como pequeno. Agora, não desisti. O meu pensamento tem que mudar. Você não pode ser adulto pensando como uma criança. Isso não está certo. E aí Paulo vai colocar, e outros textos bíblicos também, que eu vou ilustrar contigo, algumas evidências dessa infantilidade, e que são prejudiciais especialmente à igreja. Veja em 1 Coríntios, no capítulo 10, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Capítulo 1, verso 10. 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 10. Logo no início da carta, olha o que Paulo diz. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. E que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Veja o que ele diz que a igreja deve viver: unidade. Naquele texto que ele fala da plenitude da estatura, ele fala da unidade também. Como isso é importante. E às vezes a unidade é atrapalhada por falta de maturidade. Porque a gente não pensa como adulto, pensa como criança. Age como criança. E isso traz problemas para a unidade da igreja. E aí Paulo, mais explicitamente, no capítulo 3, ele desenvolve esse tema dizendo assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a crianças em Cristo. Ele está escrevendo para uma igreja e está dizendo assim: olha, eu queria falar com vocês como se vocês fossem espirituais, mas não dá. Porque preciso falar como se estivesse falando com crianças. E isso é complicado, né, irmãos? Você se dirigir a adultos como se estivesse dirigindo a crianças. Você pode experimentar isso. Se você tem uma posição de liderança, se você é chefe no seu trabalho, se você é professor, né, de uma classe adulta. Quem é professor aqui de uma classe adulta? Tem professor aqui de classe adulta? Mais ou menos adulta, de adolescente, né? E aí quer agir como criança. Você poderia falar num nível superior, mas você não fala, porque são crianças, né? Se comportam como crianças. E Paulo está dizendo: eu queria melhorar isso aí, mas não deu. E aí ele diz assim: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E aqui ele vai ligar a infantilidade à carnalidade, que quando ela se manifesta na fase adulta, ela está muito ligada à carnalidade. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo, servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Então veja, uma evidência dessa infantilidade é esse ciúminho, é essa disputinha, é essa briguinha, né, de quem é melhor do que o outro. Isso é uma evidência de infantilidade. Pessoas adultas superam essas coisas. Não se prendem a esse comportamento. Não ficam discutindo por bobagem. No meio das crianças, isso é normal. Irmão, você tem mais de um filho? Entre os dois, certamente tem ciúme. Tem ou não tem?
porque são crianças. Ah, você deu esse pirulito para mim, não deu esse brinquedo, tem que comprar para o outro também, porque o outro, se der para um, tem que dar para o outro. Por quê? É o ciúminho. Para a criança, tudo bem, é normal. E para o burro velho, que sou eu, que é você, é normal? Ah, se falar com um, não falar com o outro fica chateado. Ah, o outro fica triste. Ah, peraí. Vamos e venhamos, né, irmãos? Vamos crescer, vamos melhorar, né? Vamos nos comportar, porque essas coisinhas, essas picuinhas, esses ciúmezinhos, Paulo diz aqui, isso é evidência de que a infantilidade, que a carnalidade são as divisões que há no nosso meio. Veja, outra evidência está implícita no texto em Atos 20, 35, que é uma evidência da temperatura da igreja. Atos 20, 35, palavra que todos conhecem, diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Esse é o princípio de Deus. Quando é que eu me mostro uma criança? Quando eu gosto mais de receber do que dar. E hoje, infelizmente, a maior parte das pessoas que frequentam uma igreja, não a nossa, claro, mas elas estão mais preocupadas com o que vão receber do que com o que vão dar. Enquanto a Bíblia diz que é mais bem-aventurado dar do que receber. Mas a nossa preocupação é o que eu vou ganhar com isso? O que Deus vai me dar em troca do meu trabalho, da minha fidelidade, da minha dedicação. Então, veja o nível de infantilidade quando ele chega a esse ponto. Nós começamos a achar que é melhor receber do que dar. Então, estamos fora do princípio de Deus, do princípio bíblico, e isso é causa também da nossa da infantilidade. Então, quando nós também não temos responsabilidade, nem compromisso, leia comigo Mateus 16, versículo 24. Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Você já ouviu isso? Você já leu isso? Todo cristão conhece isso. Mas é isso que nós esperamos de Jesus? Ir após ele, é preciso me negar, é preciso tomar uma cruz e é preciso seguir? Cadê a vantagem? Cadê a benesse? Cadê o que eu vou receber? A cruz. É o que você vai receber. Então, essa falta de responsabilidade e de compromisso é típico de criança. Presta atenção se não é assim que funciona. Por exemplo, temos ministérios na igreja. Ministérios são trabalhos que nós exercemos voluntariamente. Você exerce o ministério na igreja, você é um voluntário. Aí eu te pergunto, você chega na hora, quando você está escalado? Você vem quando você está escalado? Você é fiel quando você é requisitado? Isso é compromisso? Isso é parte do que eu devo fazer? Mas eu não faço nada disso. Mas eu espero que Deus seja fiel a mim. Olha como é que é uma coisa muito louca essa infantilidade, né? Ah, eu não chego na hora, eu não cumpro a minha escala, eu não venho, eu não participo, mas amanhã, quando eu for para o trabalho, eu quero que Deus vá comigo e me proteja e me livre de todo mal. Quero que Ele afaste o assalto no ônibus, quero que Ele não permita que meu carro bata, quero que eu não tenha um infarte amanhã, eu quero tudo isso da parte de Deus. Mas eu não estou nem aí para ser fiel ao Senhor com o meu horário, com o meu compromisso, com a minha escala, com o meu ministério. É razoável isso? É atitude irresponsável? E quem são irresponsáveis são as crianças. Crianças, você não pode colocar responsabilidade sobre elas, até certo ponto, né? Porque conforme a criança vai crescendo, quanto mais você vai experimentando a criança com alguma responsabilidade, isso promove nela um crescimento, né? Até a criança precisa começar a ter responsabilidades, pequenas que seja, fazer a própria cama, né? Lavar uma louça. Por quê? Porque isso é crescimento para ela.
Se ela senta e alguém bota comida na boca dela, ela vai ser sempre assim. Quando ela chegar à fase adulta, ela vai sentar e esperar com a boca aberta que alguém a alimente. E ela vai lidar com o trabalho dessa forma, com a igreja dessa forma. Tudo acontece na igreja porque alguém faz. E eu estou aqui só para receber. Eu estou aqui para ser servido. Alguém põe a comida na minha boca. Percebe o mal da infantilidade? Quando a gente gosta mais de espetáculo, isso é uma evidência da infantilidade. Criança gosta de espetáculo, criança gosta de circo. Algum erro nisso? Não. Mas já dizia uma rainha antiga que o povo gosta de pão e circo. Não é verdade? Porque a gente gosta de circo. Seriedade? Não. Eu gosto quando o pastor faz umas brincadeiras. Mas quando ele fala sério, eu não gosto da palavra. Eu gosto quando a gente dá umas risadas. Mas quando o assunto é muito profundo, eu não gosto. Por quê? Isso é evidência da infantilidade. Você pega uma criança de 3 anos e para distraí-la, leia Shakespeare para ela. O que você acha que vai acontecer com ela? Não vai gostar, porque isso é próprio da criança. Mas se você fizer uma brincadeira, ela vai gostar. E uma evidência da nossa infantilidade é quando a gente tem essa expectativa eterna de entretenimento. Eu tenho que me divertir em tudo, até no culto. O culto tem que ser divertido para eu gostar. Se eu não me divertir, não valeu a pena. Não valeu o dinheiro empregado, não valeu o gasto. Não valeu ter saído de casa. Isso é uma mentalidade infantil. E isso também se manifesta quando a gente não sabe dar valor às coisas. A noção de valor está intimamente ligada à nossa maturidade. Você, quando vai ficando maduro, você sabe o valor das coisas. Se você chegar para uma criança de 2 anos e disser para ela assim, você quer um sonho de valsa ou você quer uma barra de ouro, o que ela escolhe? O sonho de valsa, a não ser que a barra de ouro seja de chocolate. Ela quer o sonho de valsa. Por quê? Isso é normal. Ela não sabe o valor, ela não sabe com a barra de ouro, ela compra milhares de sonhos de valsa. Mas ela vê o que está ali diante dela. Então, uma evidência da nossa falta de crescimento é também essa falta de valoração. A gente não sabe dar valor ao que tem valor e dar valor àquilo que não tem valor. E isso é uma evidência também da nossa infantilidade, quando os nossos valores são invertidos. E a Bíblia diz em que é que nós devemos crescer. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Paulo diz que eu tenho que chegar à estatura da plenitude de Cristo. Então a Bíblia também enumera algumas etapas e algumas áreas que é necessário o nosso crescimento. Primeira delas, 2 de Pedro, capítulo 3, vamos ler. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 de Pedro 3, 18, o apóstolo diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Primeiro aspecto aqui, a graça, na qual Cristo crescia desde pequenininho. Crescia na estatura, mas crescia na sabedoria e crescia na graça. E o apóstolo Pedro diz para nós, vocês precisam crescer na graça. Nesse entendimento da graça de Deus, nesse relacionamento com graça da parte de Deus para contigo, que não é comprado, que não é conquistado, mas que é gracioso. Ele diz, nós devemos crescer nessa graça. Outra área importante do crescimento cristão, o apóstolo Paulo também menciona na sua 2ª carta aos Tessalonicenses, no capítulo número 1, logo no início da carta, no versículo número 3. Ele diz, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. O elogio que ele faz àquela igreja é porque aquela igreja cada dia tinha mais fé, e cada dia tinha mais amor uns pelos outros. Então isso é alvo para nós, crescer na graça,
crescer na fé, crescer no amor que temos que dispensar uns aos outros. Isso é um objetivo concreto que ele coloca para a igreja. E o conhecimento, Oséias 6,3 diz o quê? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso é crescimento no conhecimento. Jesus não crescia? Lembra daquele versículo inicial? Crescia onde? Graça, estatura e conhecimento. Diante de Deus e diante dos homens. Conheçamos e prossigamos. Você já conheceu a Deus? Maravilha. Você foi salvo? Coisa linda. Mas agora conheça mais. Agora busque mais. Agora leia mais. Agora se aprofunde um pouco mais. E quando é que isso vai parar? Só quando você morrer. Todo dia a gente vai aprender, vai crescer um pouco mais, vai caminhar para chegar naquela estatura proposta por Paulo, a plenitude de Cristo. Chegar lá é o alvo, esse é o objetivo, então é necessário crescer e crescer dessa forma. Veja outra área também dita por Paulo na sua carta aos Colossenses, no capítulo 1. Capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses, no versículo número 9 e 10. Ele diz: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Mais uma vez, Deus nos mandando crescer. Crescer nessas áreas que são essenciais para a nossa vida. Áreas que são fundamentais, áreas espirituais, um crescimento espiritual, um entendimento cada vez maior da vontade, da sabedoria, que muda a vida. Ele diz, a fim de viverdes de modo digno. Conhecimento cristão transforma a vida. E assim tem que ser, porque também senão não adianta. O que adianta conhecer a Bíblia se eu não viver de acordo com ela? O que adianta conhecer a palavra se eu não praticá-la? Então, o alvo de Deus é que haja um crescimento para todos nós. E eu quero então agora fazer uma analogia nesse crescimento em 3 aspectos e direções. Como foi com Cristo crescendo na graça, no conhecimento, na sabedoria. Proponho a você também uma analogia de um crescimento em 3 direções, usando como exemplo uma planta que também cresce desta forma. A planta, primeiramente, cresce para baixo. Você já plantou? Lembra quando você era criança? A experiência do feijão no copinho. Quem já fez isso? No algodãozinho, né? E você vê a raizinha do feijão, né? E você vê o crescimento. E muitas vezes, na maior parte das plantas, o crescimento começa para baixo. Porque não adianta crescer uma grande árvore se ela não tiver fundamento, se ela não estiver firmada em fundações bem sólidas. Nenhum prédio, por mais alto que seja, sobrevive se antes não se perfurar uma fundação. Então, há um crescimento, primeiramente, que precisa ser de enraizamento. E eu deixo como exemplo o texto de Jeremias, profeta, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17, versículo número 7 e 8. Jeremias 17, verso 7 e verso 8 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Esse versículo parece muito com o Salmo 1, verso 1, né? Em que o homem que medita na lei do Senhor dia e noite é comparado à árvore. A árvore bem plantada junto a correntes de águas que no devido tempo dá o seu fruto.
E Jeremias diz aqui a mesma coisa, de que essa árvore plantada é a representação de um homem que confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor. Esse é um crescimento que todos nós temos que ter, a nossa confiança para com Deus. Nós nos chamamos de crentes. Sabe o que quer dizer isso? Que a gente crê. Mas crê em quê? Crê em Deus. Você crê em Jesus? Você crê que nele você está seguro? Você crê que importa o que aconteça, você está com ele? Ainda que morra, viverá? Essa é a experiência, esta é a crença, esta é a confiança que temos para com Deus. E ela se traduz como uma árvore plantada junto às águas que estende as raízes, e as raízes vão andando, vão crescendo, vão se infiltrando e vão tirar o seu sustento lá do ribeiro que passa junto àquelas árvores. Quando vem o calor, e o calor pode vir para qualquer um, essa árvore ela não se abala, né? Ela, de ano em ano, a sua folha continua ficando verde e ela continua dando o seu fruto, porque ela é bem firmada. Eu e você precisamos crescer tendo raízes, irmãos, enraizando a nossa vida. Não tenha uma fé superficial, não se contente, eu sou membro da igreja, isso basta. Isso não quer dizer muita coisa. Você é membro de Cristo, isso é mais importante, né? Você está firmado nele, você está buscando a estatura dele, isso é mais importante. Então não se conforme com essa fé superficial, com esse relacionamento superficial, não cria raízes, não se aprofunda. Há pessoas assim, eu até vou à igreja, mas eu não quero compromisso. Porque se eu tiver compromisso, eu fico preso. Realmente é assim mesmo. Por isso Jesus disse, quer me seguir? Tome a sua cruz. Quer ficar livre? Fica no mundo. Quer ficar solto, bicho solto? Não é lugar de bicho solto na igreja. Aqui é bicho preso, irmão. Todos nós estamos presos em Cristo. Só que é uma liberdade boa. É uma prisão boa. Porque é uma prisão de liberdade. Então isso é que tem que mudar. Mas a gente quer essa superficialidade, né? A gente quer ficar só na superfície. Cadê o enraizamento? Precisa existir. Mas como eu disse, o crescimento também tem que ser para cima. A árvore não cresce só para baixo. Há um momento que é necessário que ela também cresça para cima. E a Bíblia fala disso quando Paulo nos fala em Efésios, no capítulo 2, no versículo 6, ele diz, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Veja, Paulo diz, olha, você foi salvo. É como se você tivesse sido ressuscitado. Você estava morto nos seus delitos e pecados. E Jesus te ressuscitou e te levou para o céu. Você agora está sentado nos lugares celestiais. Você diz, mas eu não saí daqui, desse plano. Eu ainda não morri. Não é? Alguém diria assim, não, eu estou aqui na terra. Tá, mas você vive na terra como um cidadão do céu. Você vive na terra, mas com os olhos para o alto. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, nosso alvo é lá em cima, e ele diz, ele te fez assentar nos lugares celestiais. Então, esse é o alvo. Que a gente cresça também em direção ao céu. Veja como está escrito também pelo autor de Hebreus, no capítulo número 10. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 10, do versículo 19 até o versículo 22. Hebreus 10, do verso 19 ao 22, ele diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Veja o que ele está dizendo para nós, aproximar-se de Deus. Você foi salvo para estar junto a Deus. O pecado te separou de Deus. Jesus te reconciliou. Então você cresce na direção do alto, na direção do céu. Você cresce para estar mais perto de Deus a cada dia. E nós temos o direito de estar lá, porque Jesus abriu
o novo e o vivo caminho para que a gente chegue lá. Agora pensa, existe essa possibilidade, mas eu prefiro ficar rasteirinho aqui na terra. Existe a possibilidade de eu alcançar algo mais alto, mais intenso com Deus, mas eu estou conformado com essa terra onde eu estou vivendo. Não é esse o plano de Deus para nós. Deus deseja o nosso crescimento. E como eu disse, além de crescer para baixo e também para cima, nós precisamos crescer para os lados. E aí não estou falando de engordar não, tá, irmão? Isso aí a gente já faz com uma facilidade tremenda, né? Mas eu estou falando da gente dar fruto. Crescer para o lado é fazer com que o teu crescimento seja bênção na vida daqueles que estão ao seu lado. Veja, esse princípio está na Bíblia. Deus te prospera para você abençoar. Deus te dá dons para você compartilhar. Então é assim que Deus faz. Você cresce para então expandir-se. Não é? Se você crê em mim do seu interior, fluirão rios de água viva. Para quê? Para você? Não, para os outros. Não é? Para você dar aos outros. Então é necessário que a gente cresça também para os lados. Em João capítulo 15, verso 8, Jesus diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Veja, é engraçado isso, porque ele está falando para os discípulos, e está dizendo, você ainda não é meu discípulo não. Você vai se tornar, quando você começar a dar fruto. Nominalmente, você está como meu discípulo. Nominalmente você é crente, nominalmente você está na igreja, mas você vai ser de verdade quando a tua vida der fruto. Você vai ser de verdade quando você fluir, quando jorrar, quando você se tornar uma fonte. Aí você passa a ser de verdade e não apenas de nome. E aí, queridos, para terminar, eu quero refletir contigo, depois de ouvirmos tudo isso. Como é que eu começo isso, pastor? Como é que eu cresço, então? Como é que isso se torna realidade na minha vida? E aqui, mais uma vez, eu trago para nós essa responsabilidade. Assim como Paulo disse, desistir das coisas de menino, essa atitude é essencial. Porque é muito confortável a gente se fazer de bobo, a gente se fazer de criança. Irmão, falando sério aqui, você já trabalhou? Trabalha? Eu trabalhei 35 anos numa empresa. Eu sei o que é isso, irmãos. É bom ser maluco no trabalho, sabia? Sabia disso? O maluco, como tinha maluco lá no meu trabalho? Não, dá nada para ele não, que ele é maluco. Não, deixa ele para lá. E ele ficava lá quietinho. Não é assim? É maluco, deixa o maluco. Não mexe com ele não, ele ganhava salário, ganhava os mesmos benefícios, mas ficava lá no canto dele. Porque é maluco, né, irmão? Então é assim também, às vezes a gente se faz de maluco, se faz de criança. Para quê? Para que ninguém bote nada nas minhas costas, para que ninguém me dê responsabilidade. Né? Não, deixa ele lá, tá bom, deixa ele lá. Deixa estar quietinho ali, deixa ele no cantinho dele. Então, às vezes a gente até gosta de ser criança, até gosta de ser Peter Pan, né? Até quer viver no mundo da fantasia. Muito legal. Então, se eu quero de fato crescer, a primeira coisa, por mais óbvia que pareça, eu preciso querer crescer. O crescimento precisa ser desejado. E aí a gente encontra na primeira carta de Pedro no capítulo 2, no versículo 1 e 2, o apóstolo diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, olha o que ele diz no verso 2, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Todos nós temos a fase da criança. Me converti, sou uma criança. Não sei nada direito, ainda não estudei a Bíblia, só entendi que Jesus é o meu Salvador e que eu sou pecador e preciso dele para ser salvo. Então eu rendi minha vida para Cristo, estou salvo, isso é a minha fase infantil. Mas aí o apóstolo Pedro diz assim, agora, eu, nessa fase infantil, preciso querer crescer. E aí,
é algo que eu tenho que fazer. Mas a gente costuma transferir para o outro a responsabilidade. Ah, ninguém me ensinou, eu não faço. Ninguém me mostrou, também não é comigo. Deseje crescer. Você tem numa igreja que tem escola bíblica, que tem pregação genuína da palavra, mas quem tem que desejar é você. Você tem que desejar estar na escola bíblica. A escola bíblica vai acontecer aqui a vida toda. Mas é para quem quer. Culto, eu fico aqui dizendo, vem domingo à noite. Eu fico implorando, vem quinta-feira. Já me viu fazer isso? Agora eu tenho feito menos. Mas eu gosto de, às vezes, fazer um drama. Implorar para você. Venha domingo à noite, a palavra vai ser pregada. Venha na quinta-feira, a palavra... Mas você tem que querer. Porque se você não quiser, eu não vou forçar na sua boca uma colherada, como a gente faz com as criancinhas, né? Criancinha assim, se teu filhinho de 2 anos é assim, não quero comer. Você tá bom, não come. Quem faz isso? Ninguém faz isso, né? Você vai fazer alguma coisa, faz, ó, aviãozinho, distrai, abre a boca, enfia a boca. A gente faz com a criança. Tem adulto que quer isso também. Ah, se me pegar, eu vou. Se me levar, eu vou. Se me oferecer que vai ter lanche, eu vou. Né? Se vai ter brinde, eu vou. Se vai ter um palhaço, eu vou. Aí não. Você tem que desejar. Existe o instrumento. Tem isso aqui. Você tem isso aqui? Tem. Você tem que comer isso aqui. Isso aqui não vai entrar, alguém vai enfiar na tua goela. Não. Você tem que querer. Você tem que querer conhecer. Você tem que querer se alimentar. Tem escola, eu tenho que querer ir. Tem pregação, eu tenho que querer ouvir. Tem trabalho, eu tenho que querer fazer. Então desejai ardentemente, como uma criança recém-nascida. Ele usa o exemplo. A criança recém-nascida não tem crise de fome. Ela já nasce com fome. É, não é? A criança já nasce procurando um peito da mãe, não é assim? Ela já nasce com fome. E mama, dorme mamando. Daqui a pouco acorda, mama de novo. Por quê? É um esfomeado, né? Ou criança esfomeada. O Pedro está dizendo que você seja igual essa criança esfomeada, recém-nascida, que tem um desejo ardente pelo leite da mãe. E aqui ele fala, esse leite é o leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento. Não há outra forma de crescer se não for através do leite que Deus dá e do desejo que você tem que ter de receber. Porque se você não tiver o desejo, você vai ficar do lado do banquete morrendo de fome, do lado da fonte morrendo de sede. Porque o desejo tem que partir de você. Por isso, como Paulo, desisti. Como Pedro, desejo. Eu desejo crescer. E eu desejo também que esse alimento seja substancial. Aí Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, leite vos dê a beber, como a gente leu. Não vos dê alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Aí o carnal, o crente carnal, vai ficar sempre assim, só aquele leitinho básico, né? Aquele beabá. Tudo que é mais um pouquinho, não, isso é muito complicado para mim, minha cabeça não entende. É assim que vai ser? A gente precisa de alimento sólido. Leite tem a sua fase. Quando a criança vai tomar leite, os médicos dizem até 2 anos, até 3 anos, sei lá. Leite materno é a melhor coisa que tem, vai tomar e acabou, pronto. Agora, imagina você, quantos anos você tem? Fala para você mesmo. 58. Imagine eu mamando na teta da minha mãe agora. O que você acharia disso? O que você acharia dessa cena grotesca? Mamãe, espera aí que eu estou com fome. Está pronta aí para o almoço? Você não gostaria nada disso, né? Mas tem gente assim ainda. Tem gente desse jeito ainda. Querendo leitinho com 60 anos de idade, irmão. Não dá para ser dessa forma. Não dá para ter leitinho com essa idade. Agora, que vem uma feijoada, que vem um estrogonofe. No dia do... né? Quero uma coisa mais sólida. Quero um alimento. Por quê? Vai sustentar melhor. Então a gente precisa estar assim.
E outra coisa, agora vai em Gálatas. Estamos já terminando. Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Paulo diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que Paulo está dizendo é que para você crescer, você tem que experimentar essa crucificação com Cristo. A crucificação com Cristo que ele afirma aqui, que pode ser entendida por alguns como uma coisa poética, né? Ah, quem é que vai se crucificar com Cristo? Isso aí é a crucificação do eu. O grande problema da gente está no eu. E o eu da criancinha é assim, intocável, né? Qualquer coisinha me ofende, qualquer coisinha me magoa. Mas quando eu estou crucificado com Cristo, duvido alguém me magoar. Duvido alguém me ofender. Entra para um lado, sai pelo outro. Isso é maturidade. Pessoas de muito mimimi, nhenhenhé, me ofendi. Isso é falta de crescimento. Isso é falta de maturidade. E isso precisa acontecer. E espiritualmente, a fórmula para isso, crucifique-se com Cristo. Se eu estou crucificado com Cristo, Cristo está na minha vida. O que alguém pode me fazer? O que me pode fazer o homem? Se eu estou com Cristo, se Ele é por mim, quem será contra mim? Então essa é uma forma de crescer, desejar, querer, comer alimento sólido, me crucificar com Cristo. Outra ainda em Gálatas capítulo 5, não menos importante, no versículo 16 e depois no versículo 25. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E agora o verso 25. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Isso é crescimento. É a gente andar no Espírito, ser mais espiritual. As pessoas espirituais, quanto mais elas são, menos carnais elas são. Há uma balança entre a carnalidade e a espiritualidade. Por isso, Paulo também diz, a carne milita contra o Espírito, que a carne quer prevalecer para que o Espírito seja enfraquecido. Então, ser espiritual é uma evidência, é um método de crescimento. Busque ser mais espiritual. Busque ter mais reações de quem é espiritual e não de quem é carnal. Reações mostram quem nós somos. E a gente fica muito preocupado com ações. Ações é o que eu faço. Reações é como eu reajo às coisas que me acontecem. E é nessa hora que a gente mostra a criancice toda que está dentro de nós. Nas reações impensadas que tomamos. E aí a gente não é espiritual, é simplesmente carnal, como Paulo disse aos Coríntios, porque ficamos nessa briguinha que não leva a nada. E como último versículo, eu leio contigo Romanos 8, capítulo número 13, onde Paulo também nos diz mais um elemento para o nosso crescimento. Ele diz, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente viverei. Então ele diz, mortifique a carne, domine a carne, e aí você vai crescer. Isso é prova do seu crescimento. Quanto mais você sabe lidar com os impulsos da sua carne, mais maduro você se apresenta diante de Deus. E isso é muito bom para você, e isso é muito bom para a igreja. Imagina, irmãos, se todos nós, à semelhança de Cristo, crescemos na graça, no conhecimento e chegamos a essa estatura desejada por Deus. Como seria melhor a nossa convivência, os nossos relacionamentos com a gente, com os outros de fora? Como seria melhor a nossa vida? Pense nisso. Deus quer que a gente cresça e que a gente experimente esse crescimento. Amém? Vamos orar? Fala com Deus agora. Coloca a tua vida diante do Senhor. Faz uma reflexão sobre as ações, sobre as reações, sobre os pensamentos, sobre a mentalidade, sobre as atitudes. Pergunta para o Senhor, Senhor, quanto eu preciso crescer, Pai? Me mostra, Deus, quanto eu preciso amadurecer.
Mostra, Senhor, as minhas atitudes infantis. Mostra, meu Deus, como eu tomo atitudes que não são condizentes com aquilo que o Senhor espera de mim. Fala, Senhor, ao nosso coração. Corrige a nossa postura. Corrige, Senhor, a nossa estatura, que a gente possa crescer, que a gente possa melhorar. Tira de nós, Senhor, essa infantilidade que só atrapalha a nós e aos outros ao nosso redor. Nos ajuda a crescer para baixo, para cima, para os lados, em todas as áreas, Senhor, para que cada dia mais possamos nos aproximar da plenitude da estatura de Cristo. Fala, Senhor, ao nosso coração. Constrange-nos, Senhor, a uma mudança de vida. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.